Olá, 13 de maio de 2019, as principais notícias desta segunda-feira. Agora você confere aqui na TV Difusora. Mães aproveitam domingo para curtir a programação da Feirinha da Cidade. Famílias da comunidade do Cajueiro devem ser despejadas a qualquer momento por decisão judicial em área onde deve ser construído um porto na capital. No esporte, veja como foi o fim de semana dos clubes maranhenses no Campeonato Brasileiro. Você vai ver também no estúdio, vamos falar sobre o decreto do governo federal que trata do uso de armas e munições. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Estamos começando mais uma semana. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora. Um ótimo dia para você, para a sua família, que seja uma semana abençoada. Os amigos que nos acompanham na capital também, tudo de bom. Estamos começando aqui mais um Bom Dia Maranhão. Aí a gente começa hoje o programa mostrando como foi o Dia das Mães. As mães que resolveram curtir a Feirinha da Cidade no Centro Histórico da capital. Hugo Viegas conta pra gente. No Domingo das Mães, elas dominaram a Feirinha São Luís. Na companhia dos filhos ou dos netos, elas vieram aproveitar a programação. Uma boa pedida para um dia especial. Tá maravilhoso. Estão de parabéns aqui o evento. É um bom programa para trazer a família. Com certeza. A companhia dele é sempre especial, né? Em qualquer ocasião, em qualquer dia. E estar aqui na feirinha é bom um programa familiar e um programa muito especial para esse dia. E mais uma vez teve comidas típicas, artesanato e valorização do produtor local. A grande maioria dos nossos permissionários são mulheres, são mães, são guerreiras, são pessoas que estão aqui fazendo com que aconteça essa economia solidária e criativa. Karen é o exemplo disso. Mãe e avó faz parte da feirinha desde o começo. Tem orgulho do trabalho que desenvolve. As pessoas têm vindo, têm prestigiado aqui a nossa feirinha. E mesmo no Dia das Mães é bom porque é um dia comemorativo e a gente entende que as pessoas também vêm buscar presentes com preços mais acessíveis para agradar a mãezona de casa, né? E para completar, teve até homenagem em ritmo de capoeira. Dia da Mãe, das Mães, é todo dia. Mas aí ainda bem que criaram um especial, né? E aí todo mundo se lembra, tenho mãe. Essa não é a primeira vez, já vim outras vezes e gosto demais. Muito mesmo, muito legal isso aqui. Eu espero que isso não se acabe tão cedo. Mando um abraço e um beijo para todas as mães do Brasil e em especial mães maranhenses. Legal, né? A feirinha que chegou para ficar, faz parte do calendário da nossa cidade e movimenta o Centro Histórico de São Luís. São 7h mais 3 minutos. Pela terceira vez, a Justiça determinou o despejo dos moradores da comunidade do Cajueiro, na zona rural de São Luís. Cerca de 500 famílias enfrentam uma ação de uma empresa que pretende construir um porto no local. A ordem pode ser cumprida a qualquer momento. O Eduardo Ericeira tem outras informações, participa com a gente agora aqui ao vivo do Bom Dia. Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todos. Como você disse, Adalberto, essa ação pode ser cumprida a qualquer momento. Os moradores, a comunidade do Cajueiro, na zona rural aqui da capital São Luís, eles têm 5 dias para recorrer da decisão, mas a ação está valendo. Inclusive, nesta ação consta que pode ser demolida qualquer casa que esteja construída nesta área, pode ser destruída qualquer plantação, inclusive com a intervenção da polícia. Desde 2014 que a comunidade do Cajueiro enfrenta contrária essa reintegração de posse. Em 2014 foi a primeira situação que aconteceu esse tipo de episódio. Em janeiro de 2018, janeiro do ano passado, foi a segunda decisão contra a reintegração de posse, a não reintegração de posse. E agora essa última decisão já para ser cumprida, como você disse, a qualquer momento. É uma decisão lá nessa área do Cajueiro, no município do Cajueiro, na zona rural aqui da capital, a previsão de construção de um porto. A gente lembra que são cerca de 500 famílias, são
São várias fábricas, várias empresas que já se instalaram no local, na comunidade do Cajueiro. Desde dezembro de 2014 vem acontecendo esse processo. A área está cercada por fábricas de cimento, uma usina termoelétrica, 2 fábricas de fertilizantes, usinas e refinarias da Vale e uma estrada de ferro que passa ao lado dessa comunidade do Cajueiro. E agora mais essa ação, repetimos, é a terceira desde 2014, uma em 2014, uma em janeiro do ano passado e agora essa terceira que prejudica aí cerca de 500 famílias. Apenas 7 famílias na comunidade do Cajueiro ficaram de fora dessa ação, estão isentas aí desta ação. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira. Nós não conseguimos contato com a empresa WBR, que é responsável pelas obras para a construção do porto no local, portanto, designado aí para a reintegração de postos, no caso, a comunidade do Cajueiro, na zona rural da capital. A cidade de Imperatriz tem sido uma das principais rotas escolhidas pelos traficantes. Mais de 200 quilos de pasta de cocaína foram apreendidos somente na semana passada em uma operação. O tráfico de drogas recorrente nas BRs tem feito com que a Polícia Rodoviária Federal intensifique as ações de fiscalizações. Algumas apreensões foram feitas dentro de ônibus interestaduais e a partir daí a fiscalização ela é intensificada, né, e acaba encontrando. Sempre quem está trazendo a droga, seja o condutor ou um passageiro, ele sempre demonstra algum nervosismo. O último caso registrado pela PRF foi na última quinta-feira, dia 9. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina no quilômetro 8 da BR-226, no município de Palmeiras do Tocantins. Ao inspecionar o caminhão, os agentes perceberam algo anormal no piso da carroceria, onde foram encontrados 262 quilos de pasta base de cocaína, que tinha como finalidade ser entregue em Imperatriz. Na abordagem, os policiais suspeitaram de algumas atitudes do caminhoneiro, fizeram uma revista mais minuciosa e acabaram descobrindo no fundo falso do caminhão que havia essa grande quantidade de pasta base de cocaína. Vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia Maranhão. Ele terminou agora há pouco a apresentação do Bandeira 2. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, você viu aí na reportagem, na Imperatriz, semana passada aquela apreensão significativa e até pela questão geográfica, né? Os traficantes acabam utilizando muito aquela rota ali, próximo a outros estados, fica numa espécie de entrocamento a cidade, né, Silvan? Exatamente. E muitas apreensões são feitas lá, que é pela Senac, tanto que estrategicamente o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, instalou uma Senac lá em Imperatriz. A própria Polícia Rodoviária Federal tem interceptado muita droga naquela rota e a Polícia Civil, como já disse, através da Senac. É a conexão que vem de Campo Grande, passando por Goiânia, para chegar aqui na capital e às vezes também sair para Belém e para outras cidades. Então é um ponto estratégico essa região na rota do tráfico de drogas. Silvão, vamos falar sobre esse assalto. No final de semana aconteceu na cidade operária, Silvão? Exatamente, numa panificadora, os indivíduos podem ser os mesmos que vêm agindo naquela região. Nos últimos dias foram 3 lojas nos últimos meses foram 3 lojas de departamento atacadas ali naquele setor e pelas características, a polícia acha que são os mesmos indivíduos. São 4 que chegaram, todos eles armados, renderam os clientes, os funcionários da padaria, passaram todo mundo por outro lado do balcão. Agiram com muita violência, pode observar nas imagens, tem uma senhora com deficiência, ela está com uma muleta e mesmo ela não foi dispensada, pegaram a sacola dela, pegaram o aparelho de telefone celular, a bolsa com que ela estava na padaria, os clientes que estavam chegando também foram rendidos, foram dominados. A polícia está disponibilizando essas imagens para que através do Disque Denúncia, 3223-5800, que é do Disque Denúncia, as pessoas possam ajudar a localizar esse bando aí, essa quadrilha que vem assaltando, praticando crimes ali no setor comercial lá da cidade operária, já que há suspeita que esse grupo é o mesmo que vem agindo. É guardado o sigilo, o anonimato das pessoas que derem a informação. Silvão, vamos falar agora. A gente sabe que no Brasil inteiro há um problema sério que é dos presos com celular, né? O acesso dos presos a esse celular.
Esse final de semana flagraram pessoas tentando passar esses celulares para quem estava no complexo penitenciário São Luís, aqui na capital? Exatamente. Foram 3 pessoas que acabaram sendo presas. O que chamou a atenção é que mesmo com a movimentação lá na porta do presídio durante o final de semana, eles estavam atirando os pacotes por cima do muro, não é? Provavelmente os presos já deviam estar aguardando, e aí uma guarnição do 21º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão foi acionada, recebeu a denúncia, recebeu a informação, e ao chegar lá, acabou localizando os 3 indivíduos, todos os 3 com passagem já com antecedentes criminais, ainda dentro do carro, no caso um veículo Citroën, que também foi apreendido, os policiais encontraram ainda um dos pacotes. Eles teriam chegaram a atirar pelo menos 2 ou 3 pacotes ainda para dentro da cadeia, para dentro do presídio. E um desses pacotes foi encontrado ainda dentro do veículo. Havia no interior dessa sacola cerca de 5 aparelhos de telefone celular e mais um carregador. A polícia acredita que não seria essa a primeira vez que esses indivíduos estivessem agindo, principalmente nos finais de semana. E também que, além de aparelhos de telefone celular, eles estavam também jogando drogas entorpecentes para dentro da cadeia. Os 3 foram encaminhados lá para a delegacia da Cidade Operária, onde foram autuados em flagrante. Agora, isso, é claro, não cessa a investigação para saber quem seriam os presos, né? Se houve alguma facilitação para que eles pudessem já estar realizando essa atividade de abastecer a cadeia com droga e aparelho de telefone celular. E muita ousadia, né, Silvano? Ousadia, jogando por cima do muro, quer dizer. Ali o trânsito fluindo, lá na BR, muita movimentação. O horário, você tem informação? Isso foi por volta de 10 ou 11 horas da manhã. Foi cedo, ousadia. Entendeu? Muita ousadia. Além da movimentação que existe lá, natural, de parentes que vão visitar, há um reforço também na segurança, e mesmo assim eles estavam operando, e que isso leva, Adalberto, a polícia a acreditar que não foi a primeira vez. Obrigado, Silvão. Ótima semana. Ok, boa semana para você, Adalberto, e a todos. Aí, Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. O tráfego de veículos no acesso ao Porto do Itaqui, na altura do quilômetro 15, na BR-135, está interrompido desde 1h da tarde de ontem. A informação foi divulgada pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, no Maranhão. A intenção da interrupção é efetuar reparos emergenciais da cabeceira do viaduto. Estão sendo executados serviços emergenciais no encontro do viaduto para melhorar a segurança adequada no trajeto dos usuários que usam o segmento da rodovia. A edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio já atingiu a marca de 3 milhões de inscritos. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação e contabiliza os inscritos até às 10 da noite de ontem. As inscrições foram abertas no último dia 6 e vão até o dia 17 de maio pela internet. As provas do Enem serão aplicadas em 2 domingos, 3 e 10 de novembro. Do total de inscritos, 63% estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. A taxa para o Enem é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. A Praça Maria Aragão será novamente palco oficial do São João de São Luís, que este ano acontece de 19 a 30 de junho. Realizado pela Prefeitura de São Luís em parceria com o Governo do Estado, a festa deve reunir este ano mais de 100 atrações em 12 dias. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre as consequências do decreto do governo federal que flexibiliza o porte de armas de fogo. E mais, João Coutrin traz os bastidores da política. A bancada do Maranhão quer reverter aí o bloqueio de verbas para a Universidade Federal do Maranhão e também para o Instituto Federal aqui do Estado. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7 horas e mais 17 minutos. Confira a hora 7h17. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto com novas regras sobre o porte de armas. Com a mudança, por exemplo, atiradores esportivos, colecionadores e caçadores poderão comprar mais munição e transportar armas já carregadas. Depois de 2 meses de discussão, Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a compra, o porte e o transporte de armas de fogo e munição. Atualmente, qualquer pessoa que tenha arma de fogo pode comprar até 50 cartuchos de munição por ano. Agora, esse número passa para 1.000.
O proprietário rural também poderá usar a arma dele em toda a propriedade e não só dentro da casa que fica no campo. Os soldados com até 10 anos de atividade terão direito ao porte de arma de fogo. Atiradores desportivos, caçadores e colecionadores poderão ir ao local de tiro com armas municiadas, o que antes era proibido. Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. Outro ponto da medida é a autorização da importação de produtos estrangeiros, com taxação extra para diminuir o impacto na indústria nacional. Nós quebramos também o monopólio. Isso entra em vigor daqui a 30 dias, porque devemos conversar, como já conversei com o Paulo Guedes, a questão das taxações para não prejudicar a empresa interna aqui do Brasil. Bolsonaro também comentou as brigas entre Olavo de Carvalho e de militares do governo. Pela manhã, o presidente já havia publicado um texto com elogios ao escritor, com um pedido de trégua aos envolvidos. O Olavo é dono do seu nariz, como eu sou do meu e você é do seu. Então, mas ele está provocando. Eu recebo críticas muito graves e não reclamo. Eu, inclusive, olha só, o pessoal fala muito em engolir sapo. Eu engulo sapo pela foceta lacrimal e estou quieto aqui. Nós vamos voltar a falar sobre o decreto do governo federal. Aqui no estúdio recebo Paulo Henrique Matos Jesus, que é mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão e é também pesquisador, faz parte de um grupo de pesquisa, inclusive está puxando uma discussão na semana que vem sobre segurança pública lá na Universidade Federal do Maranhão. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores. Paulo, quais são as consequências de medidas como essa? A gente sabe que durante o período da campanha, o próprio presidente já falava sobre essa flexibilização, mas agora são ações concretas, né? Uma delas, essa questão do porte de arma em relação a caçadores, atiradores, mas que implicações essa medida pode ter? Que leitura é possível fazer desse decreto? Adalberto, a principal leitura que se pode fazer desse decreto é o aumento da circulação de armas de fogo no Brasil. E, consequentemente, a possibilidade de que haja também o aumento do número de confrontos com arma de fogo. Isso é diretamente proporcional. O ano passado, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um pouco mais de 13 mil armas de fogo legais foram extraviadas, roubadas ou perdidas. Isso corresponde a cerca de 11,5% do total de armas de fogo apreendidas pela polícia. Ou seja, se você for somar o total de armas de fogo apreendidas no Brasil em 2018, as armas legais correspondem a mais de 11%. Então, isso é preocupante. Havendo aumento do número da circulação de arma de fogo, haverá fatalmente o aumento de perdas, extravios e roubos. Além da possibilidade maior de confronto, as pessoas que têm essas armas de fogo, elas serão alvo dos assaltantes, dos criminosos, porque é muito mais fácil você vender uma arma legal do que vender uma arma ilegal. Então, não vejo como uma medida que tenha funcionalidade no que diz respeito à redução da violência. Ao contrário, eu vislumbro o aumento dessa violência. Existem várias pesquisas publicadas de opinião pública sobre o assunto, as opiniões dividem aí, mas aí fica o aspecto relacionado à segurança, Paulo, que é as pessoas imaginando a escalada de violência que temos no país e como dar solução a essa situação. Vocês da Universidade Federal, o grupo de pesquisa que você faz parte, tem uma percepção de segurança pública ampliada que vai para a questão, que amplia, que sai um pouco desse direcionamento e mais, digamos assim, policialesco da questão, Paulo? Como é que você consegue ver isso? Apesar de que, claro, só isso daria mais de uma hora de um debate aqui, mas, resumidamente, o que é possível falar para essas pessoas que sentem no dia a dia essa insegurança e que imaginam que soluções mágicas podem dar solução ao problema? Adalberto, algumas coisas precisam ser colocadas em pauta. Em primeiro lugar, ninguém é contra a melhoria do equipamento das forças policiais, sobretudo no que diz respeito ao armamento e viatura. Mas também é necessário que se invista em segurança, é necessário que se invista em inteligência e na melhoria dos processos investigativos.
Por outro lado, facilitar tanto a posse quanto o porte de arma para pessoas da sociedade civil é uma temeridade, porque são pessoas que, apesar de um suposto treinamento ou de uma suposta capacidade técnica, são pessoas que não têm na segurança pública a sua função principal, são amadores portando arma. E, ao mesmo tempo, quando o Estado delega a função de proteção, de segurança ao próprio cidadão, eu insisto nesse tema, ele está assumindo a sua incompetência em garantir a segurança pública, visto que ela é um dever do Estado. Então, e eu sempre também reitero que o fato de você ter uma arma em casa guardada em cima do guarda-roupa não significa que você esteja seguro, significa que você é um alvo. Porque, além dos outros bens materiais, os criminosos, em primeiro lugar, vão procurar a sua arma, porque por baixo uma pistola dessa custa aí 3, 4, 5 mil reais. E ainda mais agora que, de acordo com esse decreto presidencial, armas que anteriormente eram de uso exclusivo, como a .40 e a 9mm, são liberadas. E essas armas são caríssimas e de um alto poder de letalidade. Militares da reserva também vão poder ter acesso mais fácil a essas armas, né? Jornalistas que trabalham diretamente com a cobertura de eventos policiais também. Isso é uma temeridade. E é inconstitucional. Nem é minha seara tocar nessas questões de legalidade, mas é inconstitucional. Já existe o Estatuto do Desarmamento. Na medida que o presidente decreta algo que viola o Estatuto do Desarmamento, ele está cometendo um ato de ilegalidade e, ao mesmo tempo, um ato inconstitucional. Eu acredito que o Supremo vai barrar, mas, de qualquer maneira, a gente percebe a truculência desse governo em não dialogar com a sociedade sobre os problemas oriundos de uma decisão dessa que, a meu ver, é extremamente perigosa. Paulo, obrigado pela entrevista. Eu comecei falando sobre a UFMA, que vai realizar um debate sobre segurança pública. Eu queria que você deixasse já aqui antecipadamente o convite às pessoas. No dia 27 de maio, o POLINT, que é o Grupo de Pesquisa em Políticas e Instituições Mundos do Trabalho e Ideias Políticas, ao qual eu estou vinculado, o POLINT vai realizar seu primeiro evento no Centro de Ciências Humanas, na Universidade Federal do Maranhão, no Auditório Mário Meirelles, no dia 27 de maio, entre as 16 e as 20 horas. São 2 mesas redondas tratando de temas relacionados a aparato de policiamento, segurança pública, segurança privada, estado de exceção e tudo relacionado ao campo da história, ao campo da pesquisa historiográfica e sociológica. Obrigado, Paulo Henrique Matos Jesus, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 25 minutos. Vamos mudar de assunto? Vai ser aberta hoje a 17ª Semana Nacional de Museus. Os detalhes quem tem é Eduardo Ericeira, de volta aqui no Bom Dia. Você, Eduardo. Pois é, Adalberto, uma semana importante, tendo início hoje, abertura hoje, dia 13, seguindo até o dia 19 em todo o país. Aqui na capital maranhense também vai acontecer em vários pontos. Essa semana que é organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus e traz como tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições, um evento que propõe aí um debate social bem amplo sobre a importância dos museus, sobre a importância de manutenção desses espaços como propagação da cultura. Serão mais de 3.000, precisamente 3.222 eventos que vão acontecer em todo o país nesse período de 13 até o dia 19 de maio. Durante toda essa semana, 3.222 eventos em todo o país. A gente lembra que o Dia Internacional do Museu é comemorado no dia 18 de maio, então vai estar dentro aí da programação que segue até o dia 19, e um dos pontos aí chaves, um dos marcos nessa data será realizado na cidade do Rio de Janeiro, que é o lançamento aí de 5 volumes da série República em Documentos, que acontece na sexta-feira, um dia antes, dia 17, no Museu da República, no Rio de Janeiro. Aqui vai acontecer uma vasta programação, serão várias atividades, a abertura que acontece hoje, logo depois vão acontecer várias palestras. A partir de amanhã, várias palestras que serão realizadas em vários pontos aqui da capital São Luís, no Memorial Palácio dos Leões, aqui na Casa do Maranhão.
que está aqui ao fundo, nessa bela imagem que vocês podem perceber. Quer dizer, são vários pontos, vão acontecer também palestras, ações educativas, um grande sarau que vai acontecer no dia 18, que é o dia aí em comemoração ao Dia Internacional dos Museus. Então, uma semana toda recheada de muitas atividades de hoje até o dia 19, com muitas atividades voltadas aí para a questão da importância dos museus, da figura do museu. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Tem o nosso Eduardo Alessira falando lá do Centro Histórico aqui da capital maranhense. São 7 horas e mais 27 minutos. Agora vamos falar de política. Vem para cá, Diogo Coutrinho, um ótimo dia. Nosso colunista de política, Diogo Coutrinho, bom dia. Boa semana, Adalberto. Boa semana a todos. Boa semana, John. Vamos começar falando sobre esse corte anunciado pelo ministro da Educação. Ele usou até uma comparação com o chocolate na sexta-feira última para tentar explicar o que era corte, que corte não é bloqueio, enfim. Mas o fato é que as universidades estão sofrendo com isso, né? Os problemas já chegaram. Sim. E a bancada do Maranhão deve intervir no sentido de garantir essas verbas para o IFMA e também para a UFMA? Exatamente, Adalberto. A bancada do Maranhão liderada pelo seu coordenador, deputado federal Juscelino Filho, e outros deputados, claro, que já vêm batendo e criticando essa medida tomada pelo Ministério da Educação. Só é importante frisar, Adalberto, que, segundo o Ministério da Educação, segundo o ministro, esses cortes não são, são verbas, não são daquelas verbas obrigatórias, despesas, são as discricionárias, ou seja, que não tem nada a ver, segundo o Ministério da Educação, ali com pagamento de folha, com custeio. Pois bem, independente disso, a Universidade Federal do Maranhão e o IFMA alegam que podem perder, Adalberto, vão perder 55 milhões de reais, já com esse contingenciamento determinado pelo Ministério da Educação. 55 milhões aí, tanto o IFMA quanto a UFMA já podem perder por conta dessa medida. E a bancada federal vai adotar as seguintes medidas. Primeiro, tentar um diálogo aberto com o governo Bolsonaro, no sentido de tentar reverter esses cortes, Adalberto, sobretudo aqui, claro, para o Estado do Maranhão, para essas duas instituições. A segunda medida, se não houver aí um avanço nesse diálogo, é um projeto de decreto legislativo no sentido de sustar a medida do MEC, ou seja, apresentar ali na Câmara, junto com as outras bancadas federais dos outros estados, esse projeto de decreto legislativo no sentido de sustar essa medida do Ministério da Educação, de reverter, ou seja, de não haver esse corte. Portanto, a bancada federal vai já tentar marcar essa primeira reunião com o ministro da Educação essa semana, e se não houver, não tiver avanços, portanto, tomar essa segunda medida, essa segunda ação, no sentido aí de tentar, Adalberto, conter aí, esse corte de 30% em cima das verbas discricionárias, não de verbas obrigatórias, porque, segundo o cálculo do ministro Adalberto, não é de 30% de todo o orçamento total, é de 30% do orçamento de verbas discricionárias, que equivale, segundo o ministro, segundo a explicação que ele fez com os chocolates, 3,5% de toda a verba total, segundo ele, segundo o cálculo que ele mostra ali na live que ele fez semana passada, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Ô, John, vamos falar de outro assunto, porque, inclusive, um assunto que vai começar a repercutir mais ainda a partir de hoje, no meio político, não é? A fala do presidente Jair Bolsonaro no final de semana de que vai indicar o Sérgio Moro para a vaga que vai pintar agora aí, a próxima para ministro do Supremo Tribunal Federal? É isso, ele declarou, Adalberto, o presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista à rádio Bandeirantes, ao Milton Neves, e fez essa declaração dentro do contexto de que o Sérgio Moro, na última semana, foi enfraquecido com a medida de transferir o COAF para o Ministério da Economia. É claro que isso foi na comissão ainda, precisa passar pelo Senado e pela Câmara, mas já na comissão do Congresso já houve, então, portanto, essa decisão de transferir o COAF, que é o cérebro da Operação Lava Jato, porque a Adalberto mexe com a questão da lavagem de dinheiro. Então, enfraquece o Moro, foi no sentido de enfraquecer o Moro, e o Bolsonaro tentou, então, conter, ou seja, uma medida no sentido de prestigiar o Sérgio Moro e também de dar uma freada, quem sabe pedir demissão, pedir para sair do ministério, foi o sentido ali de fortalecer ele. Qual a avaliação que se faz? Próximo ano, novembro de 2020, o decano Celso de Mello deve sair e abre uma vaga no STF. E o Bolsonaro disse que tem um compromisso com o Sérgio Moro
de indicar ele para a primeira vaga que abrir. E a primeira vaga no próximo ano com o Celso de Mello, ali que deve se aposentar quando chega a 75 anos. Já em discussão, a PEC da Bengala, fortalece uma discussão da PEC da Bengala, que pode aumentar mais 5 anos para 80 anos, portanto, aí, a aposentadoria dos ministros do STF. Mas, independente disso, Adalberto, se essa vaga abrir mesmo no próximo ano, se o Celso de Mello se aposentar, portanto, aí, o Moro deve aí, assumir essa vaga por indicação do presidente Bolsonaro. Portanto, aí o Sérgio Moro deve ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, diante desse compromisso que ele fez. Claro, a oposição criticou muito em que tempo foi feito esse acordo. Foi antes das eleições? Foi na época que vazou aqueles áudios, né? As operações Lava Jato envolvendo o PT, envolvendo Lula, Dilma. Digamos assim, um prêmio para o Moro. Essas são as indagações, os questionamentos feitos em relação a essa declaração do final de semana que repercutiu muito, Adalberto. João Coutrinho, essa semana no Congresso Nacional segue aquela agenda de audiências quanto à aprovação, análise do projeto da reforma da Previdência, né? A última, na semana passada, foi bastante tumultuada, inclusive com a presença do ministro Paulo Guedes. É isso, Adalberto. Essa semana deve continuar essas discussões, essas audiências aí, para tentar convencer os deputados. Muitos deputados parlamentares, Adalberto, ainda não têm conhecimento mais a fundo da reforma da Previdência. Eles, até para defender isso nas suas bases, têm tido dificuldade. Então, o próprio governo já montou, né, digamos assim, um escritório com especialistas para destrinchar a reforma da Previdência, no sentido aí de que possa, então, tirar todas as dúvidas dos deputados antes da votação. A comissão especial é para discutir, para modificar os textos da reforma, aqueles pontos que não convergem, que não agradam os deputados. Já há 2 pontos aí que vão sair mesmo realmente, BPC, benefício de prestação continuária, a questão dos trabalhadores rurais. Querem colocar também aí os professores também nessa categoria, Adalberto, mas isso será discutido nessas audiências, será explicada, haverá essa explanação. Há a possibilidade também dos deputados aí do Centrão ainda estarem fazendo toda aquela pressão em cima do presidente Bolsonaro, a MP da reforma administrativa, que 2 ministérios serão criados aí, cidades de integração nacional, que podem ser dados, portanto, esses partidos do Centrão. Rodrigo Maia já disse que não quer porque seria ligar ele muito ao governo. Se ele indicar o ministro, estaria muito ligado ao governo. Portanto, Rodrigo Maia já disse que não quer, mas o governo Bolsonaro está fazendo gestos, acenos, no sentido de dialogar e no sentido de contemplar os partidos do Centrão. Obrigado, John. Boa semana para nós. Boa semana, Adalberto. É o nosso João Coutrinho participando aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco você vai saber como foi o fim de semana dos times maranhenses que disputam o Campeonato Brasileiro. E mais, veja a previsão do tempo também para esse começo de semana. Hoje é só segunda-feira, a semana está começando e a gente vai voltar já com o Bom Dia Maranhão depois do intervalo, um instante só. São 7h39, 7h39 agora e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Terceiro bloco do Bom Dia, é hora de falar de esporte. Vamos ver agora como é que foi o final de semana dos representantes maranhenses no Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando do Papão do Norte, 100% de aproveitamento do moto, hein? O Motoclube é o líder do grupo A3 no Brasileiro. Ontem o time venceu o São Raimundo do Pará e teve até promoção para as mamães que foram ao estádio. Domingo do Dia das Mães e depois do almoço em família, no final da tarde foi a hora de ir ao Castelão, em especial para as torcedoras do moto. As mamães rubro-negras tiveram tratamento especial no Estádio Castelão. Maravilhoso, muito importante para mim, então foi um dia de princesa. A torcida rubro-negra se concentrou em apenas 2 partes do estádio, no setor 4 e na parte coberta. O setor 1, mais conhecido como a geral, sem público, e a torcida motorizada não gostou da ideia. Nós, torcedor do moto, a massa motense, é a 1, porque o acesso a você eficiente não, é mais fácil. Aqui para você ter uma
o objetivo é muito difícil. Em campo, Moto e São Raimundo, a briga era pela liderança do grupo, já que as duas equipes venceram na estreia pela competição. O Papão tentou primeiro com Vinícius Paquetá, o atacante jogou por cima a chance. Paquetá teve mais uma oportunidade, recebeu bom passe, mas Bruno Colasso saiu bem para impedir o gol rubro-negro. Até que Márcio Diogo recebeu bom passe de Lucas Huck e bateu na saída do goleiro, abrindo o placar. Festa a torcida maranhense. Aos 20 minutos, um lance mais duro. Após uma entrada violenta, o zagueiro Ciro teve que sair de ambulância do estádio. Ele sofreu uma fratura exposta. O árbitro expulsou o meio-campo Irlan pela falta. Após 6 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar. Com um jogador a mais, o Moto seguia na pressão. O time paraense ia se segurando. O São Raimundo chegava, mas sem muito perigo. O primeiro bom lance do time visitante foi só aos 39 minutos. O jogador mais perigoso do São Raimundo era Mocajuba. O meia conseguiu boa jogada até invadir a área, mas a sequência da jogada não deu em nada. Bruno Henrique tentou o voleio. Aos 42 minutos, outra boa chance para o time maranhense. Vinícius Paquetá, livre de marcação, teve tudo para fazer o segundo, mas jogou por cima. Logo no início do segundo tempo, por pouco o Moto não amplia. No chute, a bola desviou no meio do caminho, quase trai o goleiro. O Moto ia criando mais oportunidades, mas jogava pelo alto as chances. O São Raimundo, em busca do empate, procurou mais o gol no segundo tempo. O chute de Marcelo passou à direita de Rodolfo. Bola levantada na área e Paquetá chegou perto do segundo. Até que aos 22 minutos, Paquetá escorou o cruzamento e aí Bruno Henrique, livre de marcação sozinho, não teve trabalho nenhum para fazer o segundo do Papão. Aos 27 minutos, um susto para a torcida maranhense. Bilal fez boa jogada e diminuiu para os paraenses. Nos últimos 5 minutos, o São Raimundo pressionou em busca do gol de empate. Teve 2 boas chances. O goleiro Rodolfo foi bem e segurou a vitória. Mesmo com a pressão no final do jogo, o Moto segurou o resultado. O São Raimundo não conseguiu o empate. Com a vitória, agora o Papão soma 6 pontos e é o líder da chave. Rapaz, o Moto 100% de aproveitamento, líder do grupo no Campeonato Brasileiro, a torcida aí de bem com a vida. Fica aquela sugestão do torcedor em relação ao setor 1, né, que é a cara do estádio Castelão, fica até, a imagem não fica muito legal, né, com aquele setor 1 sem ninguém. Fica a sugestão aqui para a diretoria do Moto Clube de São Luís. Para a Federação Maranhense de Futebol, a gente vai dar uma sugestão também. É preciso ter cuidado em relação às pessoas escaladas para trabalhar no estádio, no contato com a imprensa. Ontem nós chegamos, nossa equipe, Eduardo Aleceira, chegou no estádio com mais de meia hora de antecedência. A CBF exige meia hora de antecedência para pegar aquele colete que a imprensa usa, que os repórteres usam para entrar no campo no final do jogo para ter acesso, então, ao gramado do estádio de futebol. Só que a nossa equipe foi impedida de entrar no gramado, de pegar o colete, mesmo chegando com antecedência no estádio. A gente vai agora filmar toda vez que tiver jogo, a gente vai ter que filmar o momento, a hora, mostrando o horário que estamos chegando para saber se teremos acesso ao campo. Fica a dica aqui, então, para a Federação Maranhense de Futebol. O acesso à imprensa é importante, a divulgação é fundamental, as regras também. A gente cumpriu a regra, mas ontem não deu para ouvir os jogadores do Papão ao final do jogo, o técnico da equipe, que é o que a torcida quer. Nós estamos lá representando os torcedores que acompanham, que gostam do futebol maranhense. O zagueiro rubro-negro Ciro Luiz, que você viu na reportagem, sofreu uma lesão exposta na tíbia, gente, da perna direita. A situação muito séria. O jogador, inclusive, passou por uma cirurgia ainda ontem e logo mais o clube deve dar mais informações sobre o seu estado de saúde. Lamentavelmente, era a estreia do zagueiro e logo na estreia aconteceu essa situação, vai ficar de fora durante um bom tempo, provavelmente se recuperando aí, não é? O próximo jogo do Moto é domingo agora, no Castelão. Joga em casa outra vez, tem tudo para continuar líder. O Moto Clube enfrenta o Ipiranga do Amapá no Estádio Castelão. Torcida rubro-negra, mais uma vez, está convocada para esse jogo. Ainda pela Série D, o Maranhão foi a Caruaru enfrentar o Central. As equipes jogaram no Estádio Lacerdão na tarde de domingo e o time pernambucano venceu o quadricolor com tranquilidade pelo placar de 3-0. Ainda não é esse jogo aqui, não. Pelo placar de 3-0, os gols foram marcados por Leandro Costa, Joelson e Polegar. Com a derrota, o Maranhão caiu para a última posição, ficando na lanterna do grupo A5, ainda sem pontuar na competição. Central assumiu a segunda colocação, com 3 pontos na chave. Agora sim, nós vamos falar do Imperatriz, vamos falar do Cavalo de Aço. O time jogou no final de semana, jogou em casa pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não foi aquele resultado que o Imperatriz esperava, acabou vindo um empate aí com o 13 da Paraíba, mas o Cavalo de Aço segue aí no Campeonato Brasileiro com apoio da sua torcida. Jogou ontem em casa, jogou no sábado em casa no estádio Frei Epifânio da Badia. Vamos ver.
A partida entre Imperatriz e 13, pela terceira rodada do Brasileiro Série C, foi aberta com flores em homenagem às mamães. Partida equilibrada até que o Cavalo de Aço começou a gostar do jogo e até criar uma das melhores oportunidades até ali, com esta falta dentro da pequena área. Esta é a chance do Imperatriz abrir o placar nesta cobrança de pênalti. Diego Valderrama saiu machucado. Aí, Lucas Campos entrou e foi ele quem fez a barreira Iguatu ceder. E o segundo tempo começou com o gol dos 13 anos. Aos 4 minutos, Júnior Pacato aproveitou o cruzamento e empatou. Imperatriz reagiu com Léo Paraíba. E o 13 empata novamente aos 36 do segundo tempo. Final, Imperatriz 2, 13, 2. Logicamente que nós viemos em busca de um resultado positivo para a gente entrar no G4. Mas não perdemos, né? Somamos um ponto fora de casa, é o segundo ponto somado fora de casa e estamos no páreo, né? A equipe foi a última equipe a se formar no grupo A, mas estamos aí no caminho certo. Nos momentos que a gente poderia ter tido um pouco de tranquilidade, ter conduzido o jogo, ter um pouco mais de posse de bola, nós tomamos o empate no começo. E depois, quando fizemos 2-1 de novo, numa bola parada, nós acabamos descuidando ali e tomamos um empate. E acaba muitas vezes dando um gol de uma maneira tão boba para o adversário. Você sabe que o time de Flávio Araújo gosta do empatezinho, né? Treinou o Sampaio Corrêa recentemente, a gente sabe disso, está lá no 13 da Paraíba e acabou conseguindo um empate fora de casa. Foi um bom resultado para o 13. Pela Série C, o Sampaio foi ao Rio Grande do Norte pegar o Globo. O único gol da partida foi marcado no primeiro tempo, aos 38 minutos na etapa inicial. Depois de uma cobrança de escanteio, o Eloy aproveitou e de cabeça marcou para o Sampaio, superando aí o goleiro adversário. E com triunfo, o Sampaio agora chegou a 7 pontos e assumiu de forma provisória a liderança do Grupo A na Série C. Já o Globo do Rio Grande do Norte tem apenas 3 pontos conquistados, está na 6ª colocação na tabela. A próxima partida da Bolívia Querida será contra o Santa Cruz, lá no Arruda, em Recife. Jogo difícil. O jogo acontece dia 18 de maio, às 5h15 da tarde. Portanto, nesse final de semana, o Globo irá visitar o Ferroviário dia 20 no Estádio Castelão, às 20 horas, lá em Fortaleza. São as próximas partidas das duas equipes. Olha, e já começou, hein, gente, a venda de ingressos para o jogo da Copa do Brasil entre Sampaio Corrêa e Palmeiras. O setor 1 é comercializado a R$ 30, os setores 2 a R$ 40 e 3, R$ 60 e o 4, R$ 70, todos direcionados à torcida do Sampaio. O setor para a torcida do Palmeiras é o 5, ao custo de R$ 60. O setor misto do estádio disponível para as duas torcidas será a cadeira coberta, que custa R$ 90. Os ingressos de meia e inteira serão vendidos simultaneamente até a próxima terça-feira, dia 14, no Lojão Torra Torra, na Magalhães de Almeida, Marcelo Surf, na Cidade Operária e Coab, e Loja O Torcedor do Shopping da Ilha. A partir do dia 15, as vendas também acontecem nos estádios Castelão e Nhozinho Santos. Portanto, como você viu, essa semana os ingressos já começam a ser vendidos também no estádio Castelão e Nhozinho Santos. Torcida boliviana já comprando os ingressos, garantindo aí um passaporte por um jogão de bola pela Copa do Brasil, não é? Vamos mudar de assunto? 4 terminais do Porto do Itaqui serão leiloados até o primeiro trimestre de 2020. A medida faz parte de um conjunto de ações da União para atrair investimentos privados na área de infraestrutura de todo o país. A concessão das áreas portuárias para a construção de 4 terminais para movimentação de granéis líquidos foi anunciada pelo governo federal, junto com um pacote de concessões montado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. A previsão do governo é arrecadar R$ 1,6 trilhão com concessões nos próximos 30 anos. Foram qualificados 2 terminais no Porto de Santos, o STS-20 para fertilizantes e sal e o STS-14, que é o terminal de contêineres. O STS-14 é o terminal da Libra, né, que está sendo então estudado para uma nova licitação de concessão. E 4 terminais no Porto de Itaqui são terminais de líquidos, né, para atender então a logística de combustíveis. O estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental foi feito pela IMAP e entregue ao governo federal no ano passado. São cerca de 450 milhões de reais a mais de investimentos no Porto de Itaqui. Esse valor já consta hoje no nosso plano de investimento já anunciado. São mais de 1 bilhão de investimentos públicos e privados, né, previstos para o Porto de Itaqui nos próximos anos, né?
e é quase metade da movimentação de combustíveis que a gente da capacidade de armazenamento de combustíveis que a EMAP já possui hoje, né? Ao todo, 59 projetos integram o plano de concessão. Entre eles também estão a concessão para a administração dos 2 aeroportos que operam no Maranhão, além de rodovias federais. Estamos já estruturando a concessão, muito em breve nós vamos colocar consulta pública na praça, o estudo está praticamente pronto, de forma que no início do ano que vem, ao longo do ano que vem, a gente tenha o leilão de concessão. Esta especialista analisou os estudos que embasaram as ações e esclarece os impactos no Maranhão. A profissionalização das pessoas, dos alunos interessados no segmento portuário, ele também se potencializou. Então, a gente tem agora, há 5 anos, de 5 anos para cá, a gente observa o quê? Aumentou-se qualificações, faculdades, cursos voltados para a portuária. Isso tudo só vem a crescer, porque é algo novo, né? A lei, ela é nova, é algo que a gente observa como estimulador do conhecimento. Termina hoje o festejo em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, na igreja localizada no bairro de Fátima, aqui na capital. Uma programação especial foi preparada para o dia de hoje. O Eduardo Ercira está por lá e tem informações para nós, Eduardo. Pois é, Adalberto, já teve início a primeira celebração às 7 horas da manhã. Neste momento ainda está acontecendo a missa aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, a igreja bem cheia, bastante lotada aqui dos católicos fiéis que acordaram cedo para vir celebrar Nossa Senhora de Fátima. Essa celebração que acontece aqui no bairro de Fátima, que leva a igreja que leva o nome da Santa, conta aí com a presença de dezenas de fiéis e é marcada por muita fé e devoção. Você disse, Adalberto, uma programação hoje recheada aqui com muitas atividades. A primeira missa, como eu já disse, já teve início, acontece neste momento, desde as 7 horas da manhã. Na parte da tarde, às 15h30, portanto, às 3h30 da tarde, acontecerá o louvor a Maria, com a participação de todos os grupos pastorais e movimentos ligados à paróquia de Fátima. A partir das 5 horas da tarde, acontecerá a procissão, saindo aqui da igreja no bairro de Fátima, na rua Newton Belo, passando em frente à Unidade Integrada Estado do Amazonas e seguindo por ruas e avenidas do bairro de Fátima. Para encerrar a programação, será celebrada hoje, a partir das 19 horas, uma missa campal, a partir então das 7 horas da noite, acontecendo uma missa campal aqui no bairro de Fátima, e aqui ao lado da igreja Nossa Senhora de Fátima, a partir das 7 horas da noite, a missa campal que marca aí o encerramento do festejo. Adalberto. Obrigado, Eduardo. Está aí, portanto, a data importante no calendário católico, o dia de hoje, encerramento dos festejos Nossa Senhora de Fátima. Confira agora a previsão do tempo aqui na capital, no interior do estado. Vamos ver? A gente começa pela capital, São Luís, hoje com céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada. É a previsão para esse começo de semana. 25 é a mínima, máxima 32. Em Imperatriz, da segunda maior cidade do estado, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 34 graus. Vamos para Caxias, por lá, céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 32 graus. Mais 3 cidades do mapa, Laboratório de Meteorologia da UEMA, Labnet, mostrando Bacabal, Balsas e também Barra do Corda. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 33. Balsas, lá na região sul, predomina o céu parcialmente nublado, ausência de chuva, mínima de 20 graus, máxima 35. Barra do Corda hoje com céu parcialmente nublado e probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 25, máxima de 33. Nós temos imagens do festejo, encerramento, a missa que acontece nesse momento, o encerramento da programação de Nossa Senhora de Fátima no dia de hoje. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje com imagens ao vivo lá do bairro de Fátima para encerrar o Bom Dia. Outras notícias no Portal M10. Amanhã às 7 a gente se encontra. Até lá!